Fala, rapaziadinha, Basquecast no ar, o podcast que te mostra os bastidores da bola em 365 graus. Eu sou o Lucas Lustosi, tô do lado dele de novo. Dessa vez é camisa 8, tá? Vou falar camisa 5, que sempre me gasta. Tudo bem, box. Jefferson, tô brincando. Rodrigo Calvino. Ele fica bolado quando eu esqueço o nome dele, cara. Tu sabe que eu nunca esqueci teu nome, né, cara? É só marketing, né? Isso aqui é um jogo, pô. A gente tá aqui jogando. É quase um Big Brother isso aqui. A gente tá aqui, ó. Vou testar aqui a tua personalidade pra saber até onde tu vai, entendeu? Tu tá vendo se eu entro na brincadeira. Tu tá entendendo? Então é Rodrigo Calvino. Camisa 8 do 365. É isso. Ou 5. É porque não tem o resto do time, né? Mas pode ser só... É só... É, mas aí eu sou o 10 ou sou o 9? Assim, em qual posição do banco? Filha da mãe. Rapaziadinha, vou te perguntar de novo o que eu também pergunto outras vezes. Porque eu tô me fazendo de pão aqui, eu não sei que aparece às vezes aqui um QR Code na tela, cara. Eu sempre erro qual é o lado do QR Code, então, só que agora eu decorei... Nesse momento na tela não tá. Lado. É pro teu lado, mas eu sei que é pro teu lado. Fica aqui. É, que daqui a pouco vai entrar. Ele fica aqui. Esse QR Code é pra tu baixar o aplicativo que dá o gol antes dele sair. Existe isso? Exato, É a mentira. notificação vem antes, pô. Isso é fake news, não? Não, cara. 365 scores, cara. 365 Juro, scores? É só escanear o QR Code ali que vai, ó. Tem um aplicativo que te mostra a notificação do gol antes de acontecer. Tem, pô, 365. Meu Deus do céu. Rapaziada, baixa o aplicativo 365 Scores, tá aqui, ó. Olha o gap. Aí, viu olha como o eu sabia time onde era? do cara. Aqui, ó. Tá aqui o QR Code, é só apontar a câmera pra cá que você vai ter acesso ao melhor aplicativo de scout e notícias esportivas do Brasil. Vamos começar o Basquecast antes, lembrando todo mundo pra se inscrever no canal, comentar. Hoje o assunto é preparação física, é treinamento, tem muita coisa boa nessa pautinha. Jairo Porto com a gente. Irmão, sempre bom ter você comigo. Prazer. Sempre bom ter esse papo. Prazer, obrigado pelo... É a segunda ou terceira vez que eu já te entrevistei. Pelo convite. Acho que dessa vez é no... Segunda, né? É dessa vez no Basquecast, cara. Vamos lá, olha só, o assunto é preparação física. No geral. No geral, claro, já passei pelo CETRAF, tem muita coisa boa pra gente conversar hoje, tem mais de uma hora aí de podcast. Mas vamos começar pelo começo, com você falando quem é o Jairo Porto. Vamos contar pra galera a tua história de vida aí como um todo. Preparação física, num resumo. A gente sabe, você falou que fala bastante e é assim que é bom. Primeiro, obrigado pelo convite. Preparação física é um assunto que sempre se diz da importância, mas muito poucas vezes a gente dá a oportunidade de um preparador físico estar falando sobre preparação física, né? Se eu perguntar para vocês qual é provavelmente o nome do preparador físico do time de vocês, vocês não vão saber dizer. É difícil mesmo. Nossa, não. Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar, eu faço questão de agradecer, porque o preparador físico aparece normalmente 2 vezes. Quando é zebra, quando o time perde, ou quando as coisas não caminham bem. Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer, eu sempre agradeço. É um prazer estar aqui com vocês aqui no 365, desejar todo sucesso aqui pro podcast, para a nova iniciativa de vocês, dizer que é um prazer. Então, meu nome é Jairo Porto, eu sou preparador físico já há 27 anos. Eu tinha por volta de 18, 19 anos, sempre com equipe profissional. Eu já trabalhei em torno de umas 30 equipes, dentro e fora do Brasil. Passei na seleção feminina 4 vezes, a última agora, mais recentemente, na seleção sub-20, porque eu tinha um projeto pessoal. E há 12 anos eu fundei o CETRAF, né, que é o primeiro centro de treinamento para atletas de futebol, que era um sonho que eu tinha, além de fazer o trabalho da preparação física. Eu sou um apaixonado pelo que eu faço. Então eu fui fazer educação física. Costumo dizer que eu sou o pior jogador que vocês nunca vão ver. Então eu sou muito ruim e eu entendi isso muito cedo. Eu sempre fui um cara muito físico. Eu sempre me interessei pela preparação física e trilhei esse caminho da preparação física. A habilidade não era muito contigo. Não, isso aí eu deixo pro Felipe, lá que é meu parceiro. Felipe comanda. Exatamente, Felipe maestro. Agora, eu sou péssimo. Por isso que eu fui cedo para preparação física. Já com 18 para 19, eu já era preparador físico de equipe profissional. Caramba. Até me identifiquei, porque também... olha só, cara. Vai começar. Só funciona quando eu tô com aeróbico em dia, pô. Não é isso? Mas aí tu tá com aeróbico pro dia todo dia, é isso que tu vai dizer. É claro que se tiver mal também não consigo jogar pelada. Já sou ruim, pô. Aí, já tá se comparando. Tem que estar correndo, pô, não? Mas tu acha que tua preparação física tá no... Pô... E a preparação física e a tua habilidade estão pau a pau ou não? Depende do dia. Depende do dia. Claro, qual o dia? Vou entregar tudo, também não é assim. Qual o dia que tá no... Se tiver alguém olhando, já tá indo bem. Então você precisa de público ali. Precisa de incentivo. Precisa da galera na torcida. A galera não, pessoas específicas. Como é que é esse papo aí? Não, você deixa Quem é que tem que estar na torcida pra tu vingar? Fala pra gente. Minha mãe, pô. Pô, correto, Calvino. Pô, tá maluco, cara. Ó, vamos focar aqui na conversa. A gente vai ficar falando de pelada aqui o dia todo. Vamos lá, então. Você comentou sobre o CETRAF, a gente tem uma pauta incrível aqui também pra tocar, mas vamos falar um pouco do CETRAF em si. O que é esse treinamento? Mas assim, eu já sei, eu já fiz parte, eu posso falar com propriedade de quem já participou. Qual é a principal missão do CETRAF, assim? Qual é o maior desejo da tua vida com o CETRAF? Então, vamos lá. Meu objetivo é muito claro, né?
a gente não quer ser o maior centro de treinamento do Brasil, a gente quer ser o melhor. Então, a preparação física é minha paixão. Meu trabalho é minha paixão. Eu digo que isso é uma super vantagem, né? Então, a ideia inicialmente era trabalhar com os atletas que estavam sem clube. Então, eu ainda muito jovem, eu acabava fazendo muita amizade com eles, né? Meu nível de exigência é muito alto, mas eu acabava me relacionando bem com eles e todo mundo me pedia treinamento. E eu sempre tive vontade. Só que eu achava que eu não tinha bagagem para fazer o que hoje, com 27 anos de carreira, eu tenho para fazer, para entregar. Então eu comecei só para atleta profissional que estava sem clube. Por algum motivo estava sem clube. O tempo foi passando e hoje a gente atende crianças desde 7 anos até ex-jogadores. Então o Cristiano já esteve lá, a Rosano já esteve lá, o Carlos Alberto já esteve lá, o Lene já esteve lá, a Andréa Rosa já esteve lá, a Fabi Simões esteve lá. Você tem uma Oziel já esteve lá. A gente tem uma gama de atletas que já passaram com a gente lá desde o início. Bacana. Eu te conheço, então já vou fazer uma pergunta de gancho que eu sei que tu vai gostar. Principalmente sobre o CETRAF, a gente está falando de preparação física. Beleza, mas o que o mental tem a ver com isso? Qual a importância da preparação mental na preparação física? Total. Eu costumo dizer, como você já deve ter escutado eu falar várias vezes lá no dia de treinamento, que hoje, ou já há algum tempo, eu me preocupo mais com a questão mental comportamental do que a física propriamente dito. Porque quem tem um mental comportamental bom, a preparação física vem a rebote. Quem não tem, a gente acaba tendo problema no processo. Um é consequência do outro ali, né? Exatamente. Mas você acha que... consequência, mas tu acha que um é mais importante que o outro? Então, eu não diria... Hoje as coisas mudaram, a geração mudou. Eu acho que hoje o mental comportamental é de maior importância, cara. Vai fazer o cara chegar mais longe. Ou não chegar. Entendi. Que muitas vezes está fazendo com que não chegue. Às vezes eu pego o jogador que tem um nível técnico altíssimo e a carreira dele não andou. Aí senta lá na minha mesa, eu faço uma entrevista inicial, faço uma anamnese. Ali eu já identifico a questão mental comportamental. Ela passa longe de ser técnica e às vezes não é física. Aí quando esse cara vem para mim no dia a dia, eu começo a entender. Ele não se dedica, ele falta, ele chega atrasado, ele não consegue atingir as metas. Por isso que ele não consegue se manter no clube, não consegue chegar ao alto nível. Até dentro disso, assim, como preparador físico, você consegue entender, tipo assim, tem uma visão diferente. Você tá vendo um jogo, assim, na TV, às vezes, assim, você pega um cara pela postura corporal e fala assim, pô, esse cara, de repente, não tá com o mental em dia, ou então... Você consegue ver essas nuances, assim? Então, a nossa ótica é uma ótica diferente do torcedor, né? Então, por exemplo, as minhas filhas são fanáticas. Eu tenho 2 filhas, uma de 13 e uma de 17 anos. Então, quando eu coloco, elas me levam para ver o jogo, a ótica é diferente. Então, a gente consegue identificar se de repente não está produzindo o que pode, se aparentemente não está no melhor da sua condição física, se está fora da composição corporal ideal. Então, a visão é uma visão mais técnica. Por isso que eu costumo dizer que essa função não é para iniciante. E tem algumas coisas que particularmente têm me incomodado. Hoje você abre aqui o Instagram, todo mundo é treinador de performance. Qualquer um dá treino de alta performance no futebol. Aí você vai perguntar, quantas equipes você dirigiu? Quantos títulos você ganhou? Quantos atletas de alto nível você fez? Nenhum. E as pessoas estão comprando esse serviço. E quando essas pessoas chegam lá para mim, lá no CETRAF, que a gente faz todo um processo técnico, uma avaliação de altíssimo nível, numa nota de 0 a 10, a média de quem nos procura é 2,3. Isso é assustador. Pesado. Sabe quanto foi a minha? Deixa pra lá. Posso chutar? Eu não lembro, tô brincando. Vamos tocar aqui. Você comentou sobre futebol feminino e 2024 ano de Olimpíadas. Eu queria muito a tua opinião, porque infelizmente o masculino não chegou lá. Teve essa... Pô, que loucura. O futebol masculino não tá nas Olimpíadas. Infelicidade, né? Infelicidade é um pouco brando, né? Mas beleza. Vamos falar do futebol feminino. Como é que tu enxerga as mulheres chegando na Olimpíada? Tu acha que você que já treinou o Pan-Americano, teve lá na preparação física do Pan-Americano, você que já viveu de perto essa preparação física delas, como é que você enxerga o futebol feminino brasileiro nas Olimpíadas? Você acha que fisicamente dá pra gente competir? Então, assim, eu nunca trabalhei num clube feminino. Simplesmente porque eu nunca recebi um convite. Eu tive grandes resultados à frente da seleção principal. Nós fomos campeões no PAN em 2007 com destaque. E no mesmo ano, em 2007, o Brasil foi vice-campeão do mundo e o destaque foi a preparação física. Isso é uma coisa que muito me orgulha
E assim, eu tenho um carinho muito grande pelo futebol feminino. Eu gostaria de contribuir, né? Mas o que eu sei fazer é dar treino físico, né? E eu tive agora a convite da Rosana, da treinadora que foi minha atleta, na seleção feminina. E teve um ponto que me chamou a atenção, na sub-20, né? Por que eu aceitei um convite numa sub-20? Eu não tenho interesse em trabalhar em base. Pelo fato de ser a Rosana comandante, foi minha atleta, foi a melhor atleta que eu trabalhei ao longo desses 27 anos. É um nível de comprometimento com o processo que eu nunca tinha visto. Resultados expressivos em todos os aspectos, e hoje está se tornando treinadora e me convidou. E eu fui a 2 mundiais já. Eu fui ao Mundial de Clubes em 2009 com o Clube da Coreia do Sul, e nós ficamos em terceiro, que é o melhor resultado da história da Coreia do Sul, com o Pohang Steelers. E em 2007 fui à final da Copa do Mundo com a seleção feminina. Fiquei em terceiro no Mundial, fiquei em segundo e me faltava uma medalha de ouro. E aí apareceu esse convite da Rosana para o Sub-20 e eu resolvi aceitar. Hoje eu não estou mais à frente por questões diversas, mas um ponto me chamou a atenção, Lucas. A primeira vez que eu tive na seleção feminina foi em 2006. Eu fiz as avaliações. Eu voltei em 2024 na Sub-20, o problema é o mesmo. Isso é grave. Problemas de ordem da preparação física. Adequação da composição corporal, nível de preparação física de base. Existe um tripé, né? Que eu costumo dizer, que é adequação da composição corporal, percentual de gordura e relação de massa muscular com relação à estatura, nível de resistência geral e nível de força geral. Os 3 pontos da preparação física com problema, igualzinho eu peguei em 2006. De 2006 para 2024, são 18 anos, Lucas. Sem evolução. Então, é difícil de falar do que você não estava à frente. Então, isso me preocupa. E o que acontece? O nosso país é o país do futebol. Né? Então, a nossa referência ela é muito alta. Sim. Então, quando você olha para o futebol de mulheres, o que o leigo quer ver? Ele quer ver a mesma performance da seleção brasileira campeã masculina. Em 2002, não é nem essa agora você que tá falhando entendendo? também. Então, eu costumo dizer isso para elas. Precisa se desenvolver uma consciência maior de atleta. E não é só a questão estrutural do esporte. É a questão individual. É a questão do indivíduo. Eu tentei passar isso para elas. Por isso que eu costumo dizer que o trabalho de preparação física não é para iniciantes, principalmente no trabalho de uma seleção. Porque além de competência técnica, você tem que passar uma experiência para esse indivíduo. É aquela questão mental que a gente estava falando um pouco antes. Eu chamo sempre de mental comportamental. Isso. Então, por exemplo, se você é um atleta que está numa equipe sub-20, numa equipe profissional, numa seleção brasileira, o que você imagina? Que é o topo da pirâmide, que são os melhores. Quando você faz uma avaliação e você identifica que tem problemas, que tem pontos a melhorar, isso pode explicar, de repente, um não resultado ao longo da linha do tempo. Sim. Então, assim, o Brasil continua tendo muito talento, mas eu acho que a gente precisa rever alguns pontos com relação à preparação física. Perfeito. E aí, tocando ainda a questão da seleção feminina, você trabalhou com a maior jogadora de todos os tempos, né? Com a Marta. No Pan-Americano, enfim, no Copa do Mundo. Como é que ela era ela fisicamente falando? Então, ela tinha muita moral comigo, porque na época, em 2007, ela estava no auge. E eu lembro que ela se apresentou depois, e eu vou bater sempre na questão do mental e comportamental. E ela se apresentou depois. Ela tinha tanta importância para a equipe sueca, que a equipe sueca levou depois do PAN, antes da Copa do Mundo, a delegação para a Suécia, para não liberar a Marta. Caramba. A galera da seleção brasileira foi para a Suécia por causa da Marta. Exatamente. Irado. O clube pagou para a gente ficar lá. E de lá nós fomos para o Japão e do Japão para a China, onde foi a Copa do Mundo. E aí eu fui até falar com ela. Falei, Marta, e aí? Ela falou assim, que ela chamou de baixinho. Eu não quero nenhum tratamento diferenciado. Falei para ela, Marta, a gente precisa fazer alguns ajustes. Ela falou, não. Eu vou fazer tudo que as meninas fizeram. Essa é a mentalidade do campeão. Essa é a mentalidade do diferenciado. Ali, aquilo me causou um grande impacto. E ela cumpriu tudo. E quando eu fiz as avaliações dela, antes da Copa do Mundo, eu falei para ela, Marta, dificilmente alguma mulher hoje do futebol corre com você. Pode ir para cima delas. Na análise geral, ela era destaque. Análise geral não, número. Então, muitas das coisas que eu vou falar para vocês aqui, que eu falo ao longo da minha carreira, que eu falo para meus atletas, que eu falo quando eu tenho a oportunidade de estar sendo entrevistado, não é o que o Jairo acha. É a constatação do fato através dos números. Eu tinha números da Marta que eram números absurdos. Como eu tinha números da Formiga,
que eram números absurdos. A Formiga é outra também que sempre se destacou por isso. Lucas, eu tenho E a longevidade também. Eu tenho avaliações hoje, que eu não sei se alguém no Brasil tem tanta avaliação quanto eu, ou um clube, ou alguém. Eu tenho entre 25 e 30 mil avaliações de algumas avaliações. Então eu tenho um N muito grande. A Formiga é top 5 de todos os tempos. A Formiga é top 5 da história do futebol feminino. Não. Da história do querido. Da história do Jairo. Do Jairo Porto, né? Do futebol Dessas feminino. 25 mil avaliações aí. Ela é top 5. Às vezes comparando até com o número de homem. Então, se eu pegar todos esses 20, 25 mil, 30 mil avaliações que eu tenho e ranquear, ela aparece entre os 5 primeiros. Então, por exemplo, tem um teste que eu uso que é o Sprint Test, que é um teste que é pouco utilizado aqui no Brasil e que eu gosto muito, que eu trabalho com muita troca de direção. A gente afere o índice de fadiga. Então, para uma explicação bem grosseira, quanto mais próximo de zero, melhor. A Formiga, na época do Mundial de 2007, ela tinha 0,16. E os índices de potência dela era equivalente a homem. Ela fazia a distância lá dos 35 metros, trocando de direção, em torno de 6 segundos e 15. Porra, gigante, né? Aí fomos para a Copa do Mundo, ela destruiu. Ela mandava a Daniela Alves subir e ela segurava o meio campo numa semifinal contra os Estados Unidos sozinha. Monstro. Por isso que ela jogou tanto tempo. Por quê? Por conta do alto nível de preparação física. Uma outra coisa que eu acho que é importante destacar é a preparação física, o alto nível de preparação física, ele não é importante só para o indivíduo performar. Ele tem todos os processos dele recuperativos acelerados. Então, quando você pega uma sequência como uma Copa do Mundo, que é super desgastante, o Campeonato Brasileiro de 38 rodadas, um país de dimensão continental, você se recupera mais rápido entre os estímulos, entre os jogos, períodos, né? Entre os períodos, entre os jogos. Então, por isso que é importante você ter um alto nível de preparação física. Quando você já começa numa preparação física já meia boca, é difícil de você conseguir adquirir ao longo da competição se você tiver que jogar. Tá se desgastando todo o tempo ali. Entendeu? Você precisa, às vezes, mais recuperar do que jogar. Né? Tive um preparador físico antigo que ele falava para mim que ele passava de preparador físico a recuperador físico. É mais ou menos isso. E voltando na questão da Marta, uma coisa que me veio à cabeça aqui, a Marta uma vez, fiquei até orgulhoso, né? Ela não deu crédito, mas ela falou numa dessas entrevistas dela que primeiro a gente chorava para depois sorrir. Isso é uma frase minha, que eu incuti isso na mentalidade das meninas. Eu falava isso para elas. Grato. Né? Então você chegar à final de uma Copa do Mundo eliminando os Estados Unidos, como a gente eliminou, com um nível de performance, nós perdemos para a Alemanha. Eu não gosto de perder, né? Mas eu sei perder. O adversário foi melhor do que a gente. Né? Nós fizemos um jogo dificílimo, tivemos chance de ganhar, mas não ganhamos. O adversário foi melhor. Aí você bate palma e sai com a sua consciência tranquila. Fez o seu trabalho, tentou. Fizemos tudo que podia ser feito. Aí perdemos para a Alemanha. Mestre, você puxou o gancho. Engraçado que a pauta tá seguindo, né? Eu sou contra a pauta. Tu lembra, né? Daqui a pouco a gente tá lá na folha de trás. A gente tem uma questão também que a gente tá conversando em off, na produção, sobre essa comparação entre o futebol feminino e masculino. Você já treinou os dois lados. Sim. Preparou fisicamente, treinar. É engraçado falar sobre isso, né? Porque treinar homens e treinar mulheres, qual é a principal discrepância entre os dois? Você acha que um tem mais comportamental do que o outro? Como é essa discrepância? Então vamos lá. Primeiro você tem uma questão que é biológica, fisiológica. Perfeito. O homem e mulher. Por isso que o esporte é masculino e feminino. A mulher tem menos força que o homem, né? Isso não tem jeito. Né? Mas eu sou contra, por exemplo, a alteração na regra, botar o gol menor, o campo menor. Por quê? Inclusive em 2007, nós provamos que era possível chegar no alto nível. Eu acabei de dizer para vocês que a Formiga tinha índices próximo ou iguais a índices de homem. Entendi. Entendeu? Mas a Marta seria a mesma atleta no futebol masculino. Eu costumo dizer que nada é impossível, mas é altamente improvável. Por quê? Porque a gente está falando de uma mulher. Né? Então o nível de força é menor, por consequência o nível de potência é menor, mas o talento é o talento. O talento é o talento. Então eu acho que o masculino é o masculino e o feminino é o feminino, mas você tem total condição, você tem um alto nível de performance no futebol feminino, assim como no masculino. Ajustando, por exemplo, esses 3 pontos da performance que eu falei para você, que todas as vezes que eu estive à frente, a gente tinha problema. E dentro desse assunto também tem uma questão delicada, né? Que, assim, a gente tem até Mas é importante se falar, porque é uma opinião, é importante. Atletas trans, assim, você teve casos já citados, acho que foi até no vôlei, a Tiffany, né? Isso. E, assim, fisicamente, como você vê isso? Esse assunto é complexo.
Mas Exato. eu vou te devolver uma pergunta. A gente tem um atleta trans que era homem e passou a ser mulher e vem jogar como mulher, que tem destaque na performance, sim? Sim. Como o caso que você citou. Da Tiffany. Você tem ao contrário? Não vejo. Então a diferença fisiológica está aí comprovada mais uma vez. Eu particularmente não sou favorável. Você acha que influencia muito? Eu acho que não, acho que vai tirar o espaço das mulheres. Entendi. Entendeu? Mas, assim, se a gente está no momento de luta pelo espaço da mulher, eu acho que isso a gente pode tirar o espaço da mulher. Isso é um assunto complexo, sim. mas a fisiologia é a fisiologia. Sim. E essa é a sua opinião, como representante dessa A figura. fisiologia é a referência fisiologia. disso. E você, inclusive, já tem estudos. Tá falando Você tem algum. cientificamente. Eu estou falando. Isso. Aqui não tem nenhuma opinião com relação a gênero. Eu estou falando de ciência e de fisiologia. É isso. Entendeu? Inclusive, já tem alguns esportes que já não estão mais permitindo. Ou seja, avançou e hoje está retornando ao ponto inicial. No futebol eu não me recordo. Você lembra de algum caso no Cara, futebol? não. Assim, tô tentando puxar na mente. Tô aqui, cabeça baixa, tentando puxar realmente. O caso mais recente é realmente da Tiffany. A Tiffany tinha uma performance no masculino e tem outra performance no feminino. Isso é indiscutível, é só pegar os números do que ela apresentava antes e do que apresenta agora. Isso, na sua opinião, acaba tirando espaço. Cientificamente, como ele falou, É meramente ciência. Perfeito. É porque é um assunto importante. É um assunto importante pra gente falar como uma referência de preparação física. Levando agora para um outro lado, vamos falar... Eu lembro muito que a gente também trocou essa ideia, eu gostei muito. Você entra no Fluminense em 2002 ou 2003. Sabia que você queria falar de fusão, sabia. 2. Então, né? A gente tem que perguntar. Você entra no Fluminense em 2002. Eu lembro que você trabalhou mais ou menos... Era como se fosse um estagiário, era isso? Eu já era preparador físico, mas eu era como se fosse um estagiário. Eu Tinha ali a galera da preparação e você também Na estava ali verdade, junto. não. Eu comecei com o professor Paulo Camelo, que foi uma pessoa que me ajudou muito na minha carreira, no início da minha carreira. Era o Renato Gaúcho, o treinador. Era o Robertinho, depois virou o Renato Gaúcho. E o Renato Gaúcho trouxe o professor Paulo Paixão, que é uma das referências que a gente tem na preparação física aqui no Brasil. Irado. E aí eu lembro muito que você chegou a também preparar e treinar o Romário em 2002 no Fluminense. Então, na verdade, o Romário em 2002, quando ele foi pro Fluminense, ele tinha um preparador físico dele, Específico. que era o Armando. Entendi. Mas como é que era ele... Não é final de carreira, né? Porque ele foi se aposentar depois de uns 5 anos, 4 anos. Acho que 2008, um tempinho 2007. depois, foi um Eu não tempinho lembro. depois. Ele fez o milésimo gol em 2008, se eu não me engano. Como foi ver de perto o baixinho treinar? Então, cara, foi uma experiência engrandecedora. Eu era ainda um menino, né? Eu tinha pouca experiência, não tenho a experiência que eu tenho hoje. Mas muita coisa me chamou a atenção. Primeiro na questão comportamental, né? Eu sempre fui um estudioso do negócio e isso sempre me chamou a atenção. Então, por exemplo, ele ia fazer um treinamento de finalização, Lucas. E eu já joguei contra o Romário algumas vezes. Eu, por exemplo, no Olaria e ele no Flamengo. Eu no Olaria e ele no Vasco. Porque foi onde eu comecei. E depois no Fluminense tive ele a meu favor. Posso garantir que é muito melhor ter a favor do que contra. Com certeza. Estatisticamente, sim. Então, por exemplo, era um treinamento de finalização depois do treinamento. Era muito comum se fazer isso. Então, ele chamava os laterais e os goleiros. Nem os laterais nem os goleiros queriam ir. Os laterais, porque se errasse, ele cobrava e a cobrança era pesada. Então, os caras já ficavam assim. E o goleiro não queria ir porque não conseguia defender bola nenhuma. Cada 10 no gol, eram 8 gols e 2 defesas impossíveis. A bola não ia fora do retângulo. A técnica era absurda. Repetição. A bola não ia fora do retângulo. E eu ficava lá vendo. E fisicamente? Um monstro. Né? Dizem que Romário não corria. Uma vez eu falei pra ele, né? Falava muito pouco com ele, né? Um cara muito reservado. Eu era um menino. E mais um dia eu cheguei pra ele e falei: Romário, eu fiz um estudo sobre você no Mundial de Clubes de 2000. Ele me olhou e falou: é mesmo? E aí? Eu acho que foi Vasco, se eu não me engano, e Manchester United. Você tem ideia de quantos tiros, de quantas acelerações o Romário fez nessa partida? Uns 40, assim. 40. Todo mundo dizia que o Romário não corria, né? E você? Eu já sei a resposta. 76. Ele falou: então fala pra esses caras aí que dizem que eu não corro. Eu era um menino, fui pra arquibancada do Maracanã, isso foi a minha monografia. Eu comparei o Darcy, Ronaldinho, que era centroavante do Olaria, com o Romário no Mundial de Clubes. Então eu analisei em vários jogos ali e comparei. Na verdade eu comparei as posições, comparei o zagueiro, Sim. fiz um lateral, que era o Jorginho,
um zagueiro que agora eu não me lembro, fiz um volante que foi o Amaral e fiz o Romário. E comparei com os jogadores da minha equipe. Qual era a diferença? Os jogadores da minha equipe, que era o Darcy Ronaldinho, lembra dele? Que era o sósia do Ronaldinho Fenômeno? Não lembro. Depois foi pro Botafogo. Era o Darcy Cavalo, faleceu. Era um jogador muito forte. Então, qual era a diferença da característica? Era um jogador de um nível técnico muito maior, o Romário. Então, por exemplo, o número de acelerações do Darcy era muito maior e a distância total percorrida era maior. A distância dos sprints dele, o Romário era 5, 10 metros. O Darcy tinha tiros de 30, 35 metros, 40 metros. Então, tinha uma função tática diferente. Entendi. E aí eu comparei isso já na minha monografia, que loucura. Irado. E o Romário gostou de saber disso. Riu, né? Deu uma risadinha assim. Já é peixe. Deu uma risadinha assim, pediu pra eu falar. Fala pra eles aí que dizem que eu não corro, porque são 76 estímulos, cara, não é pouca coisa não. E eu acho que assim, é muito do mental. O cara, ele sabia pra onde correr. Na verdade não, Lucas. Não? Na verdade, ele era um cara que produzia muita potência. Também a potência, As acelerações curtas, se você pegar o auge dele, pra você botar essa bola na frente era difícil. Grande competência técnica, grande poder de aceleração, foi o gênio que a gente viu. Que a potência Foi um dos maiores que eu vi jogar. Irado. É porque a galera fala que na pequena área ele mandava. Foi um assim. dos maiores, cara, que eu vi jogar. A aceleração dele era um negócio absurdo. Assim, ele levantou algumas bolas aqui pra gente. Só vai. Né? Você chegou a falar que ele tinha o preparador dele próprio, não era isso? Sim. Queria saber se esse quesito de ter um preparador físico, né? físico do clube e um próprio, se bate cabeça, se isso é bom, se isso é ruim, depende. Eu acho que tudo depende do comando de quem são as pessoas. Entendeu? O que eu pude ver nessa época é que, assim, ele já fazia, o Romário já era à frente do tempo dele, ele já fazia algumas coisas que depois viraram de vanguarda anos depois. Uhum. Como um aquecimento com trabalho de força no vestiário, que ninguém fazia naquela época, ele fazia. Entendeu? Ele já não se sentia confortável já nessa altura da carreira dele a fazer determinados tipos de trabalho que tempos depois a gente passou a não utilizar. Eu costumo dizer o seguinte, o atleta, ele tem uma inteligência seletiva. Aquele cara que é muito bom, ele vai ser muito inteligente naquilo que ele faz. Ele entende como ele funciona. Na né? verdade, ele pode não ter um conhecimento técnico, como por exemplo eu tenho, mas ele tem um conhecimento específico, empírico ali, que muitas vezes é o diferencial e que vai direcionar ele no processo de treino. Entendi. Eu vou ter que puxar. O atual campeão da Libertadores, o Fluminense, chegou ao título de uma maneira... vamos levantar não é debate, mas vamos levantar uma situação. Muito se fala no asilo do Fluminense. Os rivais falam do asilo do Fluminense, né? Com jogadores acima dos 34, 35 anos, como Marcelo, Germancano, Paulo Henrique Ganso, Felipe Melo, Fábio. E o Fluminense conquistou a Libertadores com uma preparação física muito boa, pelo que se via. É isso que eu tô falando, da visão leiga, do lado de cá. E com uma técnica do Fernando Diniz que sobressaiu aos demais. E aí eu queria a tua opinião, principalmente porque esse ano o Fluminense parece que continuou, em 2024, parece que continuou com a mesma sequência. Vem Douglas Costa, veio Renato Augusto, veio essa galera, né? Até antes de você responder, até pra complementar, você acha que o estilo do Diniz permite isso? Tá entendendo? Porque, assim, você vê os outros correndo muito mais, você vê o Fluminense com a posse de bola. Parece que é exatamente assim, toques mais curtos. O estilo de jogo influencia também de toque curto, de antecipação de espaço, enfim. Claro que a questão tática, ela determina a movimentação em campo. Isso é Mas a questão do jogador de mais idade, eu não tenho preconceito algum. Eu costumo fazer uma analogia o seguinte, é igual o carro velho. O que vale é o estado do motor. Às vezes você pode ter um carro novo, todo arrebentado, e você pode pegar um carro antigo, que foi sempre cuidado direitinho, e o motor está trabalhando direitinho. Agora, o que você tem, isso é fisiológico, são os processos recuperativos mais lentos. Exemplo, eu hoje sou mais atleta do que eu era aos 20 anos, aos 47. Eu, por exemplo, não me sinto com 47. Mas o que eu percebo é que a minha recuperação é mais lenta. E isso pode ser um fator a ser trabalhado, a ser entendido, porque quando você tem muitos jogadores de uma faixa etária elevada, você tem, por exemplo, uma competição de 38 rodadas, pode ser que isso venha a interferir. Aí você tem que jogar com o que a ciência diz. O Fluminense hoje tem profissionais de alto nível que vão saber compor isso da melhor maneira para que o time possa performar ao longo da temporada.
É porque a galera brinca muito com isso, né? São jogadores mais velhos na composição. Tem 3, 4 mais novos que parecem que correm pelos outros, que a galera brinca, como o André, Martinelli, Alexander. O Diogo Barbosa, quando entra, tem um vigor absurdo. Só que é muito falado essa questão da idade nas novas contratações do Fluminense. Renato Augusto, principalmente, que sempre foi um craque. A galera brinca falando que em 2014 esse time seria campeão do mundo. E atualmente, com essas duas contratações, Douglas Costa e Renato Augusto, você acha que dá pra manter o ano do Fluminense como um ano longevo, como um ano de conquistas? Como preparador físico? Então, é aquilo que eu falei pra você. Eu, muitas vezes, quando eu faço uma colocação, ela não é com base na minha opinião. É da constatação dos fatos através dos números. Então, eu teria que medir, entender quem é esse atleta no momento, pra ver. Então, por exemplo, se você pegar hoje o Zé Roberto, vamos falar do Zé Roberto. Sim. O cara jogava de lateral esquerdo no Palmeiras, cara, com 42 anos. E tá inteiraço, E se né? você olhar hoje, parece que ele tá mais atlético do que ele tava quando ele jogava. Uhum. Então, cada caso é um caso. É e aí isso. você tem que medir, tem que avaliar e tem que entender quem é. Você tem que entender também que tem na contratação em si tem um processo. Eles fazem exames físicos, não é isso? Então, cada caso é um caso, né? É isso. Você tinha no início do nosso podcast, você tinha falado sobre... Você tinha perguntado pra gente, de repente vocês não sabem nem o nome do preparador físico do clube de vocês. Queria saber se essa questão de rotatividade, se isso influencia no desempenho do time ao longo da... Então, preparação física é processo e método. Se eu tenho um, você tem outro e o Lucas tem outro, a coisa leva um tempo para se ajustar. Se eu começo com a metodologia do Lucas e aí eu passo para do Jairo, a gente tem um gap aí, cara. Entendeu? Até pegar, até se adequar, vai... Entendeu? Então depende, você tem que ter uma linha, né? É isso. De processo metodológico. Perfeito. É uma linha de processo metodológico. É igual mudar de empresa, mudar de emprego. Até se A acostumar. filosofia da empresa. É isso. Eu concordo. Concordo, acho que até você pegar o gap e depois, quando começa também e o trabalho começa, vai embora. Tu já trabalhou em algum clube ou em algum lugar acho que são dois tipos de influência que eu tenho muita curiosidade. Gelo e calor, frio e calor e altitude. Tu já trabalhou em algum ambiente assim? Então, assim, como não joguei, Lucas, eu não tinha experiência nenhuma quando eu decidi que eu ia fazer educação física, ia ser preparador físico, lá no começo da década de 90, eu quase tomei porrada na cara da família, né? Por quê? Porque ninguém tinha jogado, achavam que eu era maluco. A minha família só foi me apoiar num dia, num sábado, quando eles ligaram a televisão para ver um jogo do Flamengo e eu tava sentado lá. Aí a coisa tomou uma outra direção, né? Mas muita gente não sabe, né? Então eu achei que eu tinha que colecionar hora de voo. Então eu nunca quis ficar muito tempo num clube. E eu achava que era importante para minha formação enquanto preparador físico, colecionar experiência, colecionar bagagem. Por isso que eu trabalhei em muitos clubes. Então, às vezes, eu estava no clube, entendia que o meu ciclo tinha terminado, eu saía. E eu trabalhei na Ásia, na Coreia do Sul, no Pohang Steelers, e trabalhei na África, no Sudão, cara, no Marir. Eita ferro. Então, eu peguei Os extremos. Extremos. Eu peguei os dois extremos, cara, e foi uma baita experiência para mim, cara. Foi um choque cultural. Era isso que eu tava com muita curiosidade. De cultural, com relação à cultura de um brasileiro para a Ásia ou para o Sudão. Eu tive em 2009 na Coreia do Sul, tive em 2012 no Sudão. E nos dois lugares, cara, eu levei muita coisa que eles não estavam acostumados. Né? Não foi uma batalha fácil, não. Mas a gente teve muito resultado também, cara. Foi muito legal. Foi muito agradecedor para mim. Sudão, eu peguei a época de Ramadã, que a gente treinava 11 horas da noite, meia-noite, sei lá. O clube era todo climatizado, tava gostosinho como aqui no estúdio. Quando abria a porta da esperança lá do clube que você saía, cara, era um calor de passar mal. Era de passar mal. No meio do deserto, lá em Khartoum. Capital do Sudão, Khartoum. Era de passar mal. E na Coreia do Sul, no início, quando eu cheguei lá no começo do ano, em janeiro, a gente tinha que ir pro Japão, cara, que era menos frio do que na Coreia, para poder treinar. E em jogo em si, oficial, por exemplo, a gente teve semifinal agora do Carioca, 4 da tarde, com calor absurdo. Sensação térmica de 60. Exato. Isso influencia, tipo... Claro. Você vê, dá pra ver. Não tem como o cara ter o mesmo nível de performance, o indivíduo tem o mesmo nível de performance. A performance vai baixar. Isso é um fato. Né? Eu já trabalhei aqui no Rio de Janeiro
por exemplo, eu vi... Deixa eu lembrar aqui. Eu trabalhava no Boa Vista. Boa Vista fez uma campanha muito boa no ano de 2016, se eu não me engano. Nós fomos jogar contra o Tigres, acho que contra o Tigres, lá no estádio do Tigres. Aí eu andava com um termômetrozinho, botei no meio do campo e deixei. Tava tipo 51. Um bafo, falei, vai passar mal. Até falei isso outro dia com as minhas filhas e com alguém lá do Cetraf, acho que com a minha equipe técnica lá. Meu lateralzinho, que era um cara pequeno, um cara magrinho. Vai sentir. Saiu passando mal. Tivemos que substituir. Caíram, acho que 3 jogadores nesse jogo. Caraca. E como é que se prepara pra isso? Cara, Tem que ser bom. O bom senso tem que ser do outro lado, né? então, você tem 2 coisas. Primeiro, que não é uma coisa desejável, né? O que você quer? Você quer ver a maior possibilidade de performance das equipes. Então, o ideal não era colocar no horário desse. Isso. Mas existem vários outros fatores que a gente vai compreender. E aí você tem que se adaptar. Não tem jeito. O organismo é uma máquina adaptável. Você tem que jogar com isso. Não é fácil. É a mesma coisa da questão do calendário. Mas o calendário, eu acho isso uma baita desculpa. Por quê? Todo mundo tem uma muleta. A gente já sabe, ao entrar na competição, que o calendário é aquele. Então eu tenho que, tecnicamente, entender essa dificuldade. É um problema, sim. E a gente tem que buscar alternativas técnicas e com experiência. Por isso que eu costumo dizer que isso não é um trabalho para iniciante e para amador. Porque senão você não vai ter o desenvolvimento, a performance que pode vir a ter. Né? Então você tem que resolver. Então, por exemplo, porque eu jogo de assim, dia não, de 3 em 3 dias. Mas não é assim quando você vai começar o campeonato. Você já não sabe que o problema é esse. Por isso você tem que resolver o problema. Como? Aí que entra o trabalho da equipe técnica, da equipe multidisciplinar, de uma equipe transdisciplinar. De recuperação. Que aí existe toda uma ciência por trás, para que você possa fazer o melhor para sua equipe. E isso que é o legal. E dentro... Vou até puxar um assunto que eu acho que você tem... Eu não vou nem falar se é boa ou se é ruim. Eu sei que você tem recordações. Caixa de areia para preparação física. Assim, tem muita gente que gosta e tem gente que não gosta, né? Eu já vi muitos cortes de profissionais que gostam desse estilo, desse modelo. Eu lembro até de um preparador que é acho que é Luxemburgo, que ele é referência nisso. Acho que ele fala isso. Mas tem muita gente que também não gosta. Eu queria saber a sua opinião sobre caixa de areia. Então, vamos lá. Uma coisa é a opinião pessoal do indivíduo, outra coisa é o que a ciência diz. Sim. A gente tem que saber entender isso, e às vezes o que você gosta não é o que a ciência está dizendo. Sim. Tá? Então, por exemplo, o que você falou do professor Antônio Melo, que é uma das nossas referências aqui na preparação física. Foi um dos caras precursores do processo de preparação física aqui, que ganhou tudo usando caixa de areia. A caixa de areia tem a sua validade. Inclusive, recentemente, por exemplo, eu não sou muito adepto, mas eu utilizo. Mas, inclusive, tem estudo recente que diz que você tem ganhos de força e de potência treinando na areia. E, às vezes, você tem algumas coisas aqui que eu percebo é que as pessoas começam, por algum motivo, a repetir sem ter uma fundamentação científica e teórica. Né? A areia tem a sua validade. Agora, você tem que saber jogar. Você vai fazer isso dentro de uma competição, no período pré-competitivo, dentro da competição, você faz isso uma vez na semana, 2, 3, uma vez no mês. Aí que entra o conhecimento técnico do preparador físico, do profissional. Entendeu? Sim. Então, assim, é igual... Antigamente tinha um comercial que dizia preparação física. Qual é o meu entendimento da preparação física? É igual Neston, existem 1000 maneiras, invente uma. Só que eu não posso inventar da minha cabeça o que eu quero, o que eu gosto. O que eu procuro fazer? Me manter como um profissional de vanguarda, e tudo que eu faço é fundamentado cientificamente. Isso é o que importa, né? Entendeu? O que é a preparação física, no meu entendimento? É ciência e prática a serviço da alta performance. Muitas vezes é prática e ciência. Outras vezes, ciência e prática. Sim. Uma sem a outra, a coisa vai complicar. Tem que andar alinhado ali, né? Cientificamente falando, então, nesse ponto, você tem algum embasamento ou algum dado que corrobore, que faça sentido na discussão eterna de gramado sintético e grama natural? Então, eu acho que existem algumas coisas que são preconceitos. Então, eu vou falar da minha experiência, tá? Quando eu fui para fora do Brasil a primeira vez em 2009, tinha um gramado sintético lá na Coreia do Sul. E a gente não gostava de utilizar, os brasileiros não gostavam, eu não gostava. Existiam algumas coisas. Claro
que a preferência e a prioridade é para um gramado natural. Mas eu acho que, por exemplo, o que você prefere? Você prefere ver um jogo num gramado de alto nível sintético? Ou você prefere ver um gramado todo esburacado de uma equipe que não consegue manter a qualidade do gramado? É muito melhor no sintético. A gente quer ver o alto nível. É isso. Entendeu? Eu não sei te dizer, eu de tempos em tempos faço revisão de literatura. Eu nunca procurei me aprofundar em nada para saber se a incidência de lesão é maior ou menor, ou se tem ou se não tem. Eu gosto muito de falar do que eu sei. Eu não tenho conhecimento hoje, no momento, para isso. Por quê? Porque eu nunca precisei. O nosso assunto da preparação física ele é muito vasto. Você falou da casa da altitude. Eu só uma vez fiz isso. O que eu fiz naquele momento? Eu fui estudar sobre aquilo. E como eu trabalhei em 2009 e depois não tive mais, é uma coisa que eu tenho pouca leitura, entendeu? O meu conhecimento é raso, eu não tenho conhecimento para estar falando sobre isso no momento. Eu entendi. O Alfredo já esteve aqui, Alfredo Sampaio, aí ele deu uma opinião. O Campelo esteve aqui também, Príncipe Vasco, só que como ortopedista, Mas ele deu uma segunda opinião. Não estou te dando a minha opinião. Eu estou querendo dizer se tem alguma coisa na literatura e na ciência que mostra que, por exemplo, a incidência de lesão é maior num que no outro. Não, o Campelo falou que não. O médico ortopedista, cirurgião ortopedista falou que não. Não tem nada comprovando que a grama sintética faria... Então é mais um dado trazido por um médico que corrobora que não. Ah, mas eu prefiro. Aí é a opinião pessoal de um e de outro e eu respeito as opiniões, por mais que sejam diferentes da minha. Não, eu tô muito contigo sobre a alta performance. Todo mundo prefere ver o jogo na alta performance em relação ao gramado, a qualidade. Se for de grama natural, melhor pra todo mundo. De bom nível. De bom nível. Se for um gramado todo esburacado, Não tem- que você faz não sentido. consegue... Cara, pra vocês terem uma ideia, o que acontece com o gramado? Se você não tratar o gramado e você ficar jogando ali, aquilo fica duro igual a pedra. Às vezes você olha e tá lindo. Mas tá duro igual a pedra. Então ele pode ser mais lesivo, mais danoso pro atleta do que o gramado sintético. Agora, eu preciso fazer uma revisão de literatura e entender se hoje tem alguma coisa mostrando, como o Campelo disse pra você Sim. aqui, que não. Eu não sei. Não, perfeito. Sobre a questão agora, a gente vai entrar em... Vamos entrar no rango. É isso. Alimentação e preparação física. A gente sabe que um é aliado do outro, né? Mas também tem a questão da renda, né? Porque tem gente que, Boa, moleque. assim, obviamente em clubes... Você falou que trabalhou em clubes de menor expressão, como o Olaria, que você já citou. Eu comecei no Olaria. Meu primeiro clube profissional foi Olaria em 99. Aí, então. Você também trabalhou em outros clubes grandes. Queria saber se, por exemplo, às vezes você tendo mais oferta de nutrientes diferentes de acordo com a alimentação, se isso influencia na preparação física. Por exemplo, um clube com Suplementação maior, também, um né, clube mano? com maior condição, é mais fácil do atleta estar mais condicionado. Então vamos lá. Mais do que, por exemplo, o Flamengo hoje é um clube bilionário. E você tem uma equipe de menor investimento aqui. Né? A minha mãe dizia que a água do rio só corre para o mar. O Flamengo vai ter muito mais facilidade de ter tudo que tem de mais moderno no mundo. E uma equipe de menor investimento vai ter que se virar nos 30. Mas eu costumo dizer que a estrutura técnica, ela não trabalha, física, ela não trabalha sozinha. Se você tiver uma estrutura técnica competente, um preparador físico, um corpo técnico competente aqui, você consegue minimizar esse dano. Claro que quando você tem mais recurso, meu querido, é muito mais vantagem. Hoje, se você pegar a estrutura física de um Palmeiras, de um Flamengo, e você pegar uma estrutura física de um clube menor aqui do Rio de Janeiro, não dá para comparar. Como que eu tiro essa margem? Trabalho técnico, alto nível de preparação física. Agora a alimentação é um pré-requisito básico, né? Uhum. Se você não tiver alimentação, por exemplo, eu percebi muito isso na Coreia do Sul. Cheguei lá, em 2009, morei sozinho, fiquei meses sozinho, fiquei um ano lá, né? Cara, uma outra realidade, né? Aí cheguei lá, um frio absurdo, não estava acostumado, sou aqui do Rio de Janeiro, acostumado com o sol do Rio. Cabo Frio, Arraiá. Tô acostumado na praia, pegando onda. E aí, você não vê ninguém lá obeso. Mas quando eu fui fazer o percentual de gordura do meu time, estava 85% fora do percentual de gordura ideal. Então eles tinham pouca massa muscular e muita gordura. A cultura do fast food já estava impregnada na Coreia do Sul em 2009. Só que eles não faziam acompanhamento disso. Então qual era a questão? Eles não faziam trabalho de força. Então eu fiz introdução ao trabalho de força, adequação da composição corporal. Pra ganhar mais massa e diminuir gordura.
Simplesmente nós ganhamos quase tudo lá na Coreia do Sul esse ano. Trocando conceitos, entendeu? Aham. Por quê? Porque eu não consegui culturalmente mexer na alimentação do coreano. Então, era até isso que eu ia perguntar. Não é uma coisa fácil, não. Essa questão cultura e Não é performance. um negócio fácil, Como é não. que tu entra ali na cultura dos caras em relação à alimentação, mano? Cada caso é um caso, Lucas. O meu caso foi muito engraçado porque eu tava sofrendo um boicote. Lá? Não, Eu tenho certeza que eu ia ser demitido. Eu estava fazendo a implementação do processo. Eles tinham uma cultura de muito volume e pouca intensidade. A minha já é ao contrário. Em 2009, eles não faziam trabalho de força. Eu fiz introdução de trabalho de força. Eles tinham uma incidência de lesão enorme. Nós conseguimos praticamente zerar as lesões. E eu morava no Clubhouse, lá em Pohang. E um dia eu acordei, era ótimo. A única coisa que não era legal é porque o banheiro era coletivo. Eu acordei um dia muito cedo com vontade de ir ao banheiro, antes de 6 horas da manhã, para ir ao banheiro, e fui na janela do meu quarto. Quando eu abri assim, que eu olhei, meu time estava inteiro lá embaixo correndo. Eu não acreditei, cara, porque eu estava tirando o volume deles, porque eles achavam que eu estava dando pouco treinamento para eles. Eita ferro. E aí o negócio ficou ruim, né? Eu achava que eu ia ser demitido, mas eu não deixei de colocar, porque eu acho que eu tenho que me colocar. Porque se eu for demitido fazendo aquilo que eu acredito, é um fato. Mas fazendo o que o outro acredita, aí eu acho que não é correto. É, porque não é do teu trabalho. Então, eu fiz a minha colocação. Resumindo, o capitão do time, que era o Kim Gi-dong, que é um cara com o maior número de jogos pela seleção da Coreia do Sul, falou para mim que eu trabalhava muito pouco. E eu perguntei para ele qual era o conhecimento que ele tinha para aquilo. Ele não gostou. Que era por isso que eu estava vindo do Brasil para lá, para ensinar eles. Porque eles não sabiam. Eita ferro. A conversa foi mais ou menos assim, porque eu não tinha a fluência no inglês que eu tenho hoje. Nem ele. Né? E o negócio ficou meio estranho. E aí ele jogava golfe. E lá todo mundo joga golfe. E eu confesso que eu estava bem puto. Eu já estava bem satisfeito. E um dia eu passando, uns 2, 3 dias depois, eu passando lá, ele me chamou para me fazer de chacota, perguntando se eu não queria jogar um golfe com ele. Eu nunca tinha pego um taco de golfe. Eu estava tão aborrecido que eu peguei um taco de golfe, que lá tem um simulador de golfe, aquele maior, bola longa. Aham. Meu irmão, dei uma porrada na bola, a bola voou, ele... Oh! Nunca mais acertei outra. E ali abri um canal e eu fiquei conversando com ele. E aí ele falou pra mim assim, você é um cara legal e você entende do que você faz. Fica tranquilo que a partir de hoje as coisas vão mudar. Por causa da tacada de golfe. Calma aí, por causa da tacada de golfe e da conversa que eu tive com ele. Entendi. Porque eu era mais jovem do que eles. E lá tinha um preconceito muito grande na época. Estrangeiro. De estrangeiro, jovem, né? Trocando tudo que eles faziam. E nesse dia, quando eu cheguei para dar o treino, os caras estavam perfilados me esperando. E aí eu dei o treinamento e os caras começaram a voar. E dali a coisa começou a acontecer. Lá era sistema de playoff, nós ficamos em... O time tinha dificuldade, classificava normalmente ali na última vaga, historicamente. Nós acabamos em segundo, eu acho, eu não me lembro. Ficamos em terceiro no Nacional. Ganhamos a Copa da Coreia. Ganhamos a Champions League da Ásia e fomos em terceiro no Mundial de Clubes, cara. O time fez assim depois daquilo. Aí eles começaram a se sentir bem. Aí aquilo que minha mãe falava, a água do rio só corre pro mar, né? Aí eles vieram. E aí o capitão já tava comigo e aí a coisa andou. Mas nunca mais jogou golfe também, né? Cara, então eu vou te dizer uma coisa. Eu passei a apreciar, sabia? Mas é difícil, porque é caro. Aqui você não tem acesso. Entendeu? Mas é um esporte que as pessoas têm preconceito, mas é muito legal. Eu cheguei a dar algumas tacadas com ele lá, porque tinha um simulador dentro do clube. Sim. Eu acho maneiro, eu acho diferente. Era muito legal. Inclusive, cara, as primeiras vezes que eu joguei, eu fiquei todo dolorido. Eu não imaginei que eu fosse ficar tão dolorido. Som, né? Fiquei todo dolorido. Cara, glúteo, minha perna. Porque é um esporte muito técnico. Exato. Mestre, quem tá assistindo a gente não é só atleta. Espero que os atletas estejam assistindo. Mas tem muita gente como eu, como Atleta Calvino, do final de semana. que você também comentou sobre isso, né? É atleta recreativo. Atleta recreacional. Atleta recreacional. Ele falou que eu era um atleta Me enquadro recreacional. nisso aí. Pô, ele veio me cantar dizendo que eu era atleta. Aí eu falei, pô, sou atleta recreacional. Eu falei, agora sim. Eu dou aquela aula nas peladas. Pra essa rapaziada em específico, como é que funciona a Selemeia, né? Você já deve saber. Selemeia vai jogar uma bola no sábado. Pá, joga uma bola. 1h30 de futebol, 9 horas da manhã, pra não pegar aquele sol
e acho que a Selemé e todos os grupinhos de pelada funcionam dessa forma. Pô, acabou a pelada. 11 horas da matina, um calor desse, cara. Tem um barzinho do lado, tem que tomar um gelinho. É tradicional tomar cervejinha. Só que a gente tá falando... Não bota a culpa no calor, não. Pô, beleza, no frio a gente também faz isso. Mas assim, praticamente a sociedade brasileira gosta de uma cervejinha, gosta de um álcool em relação à cerveja, em relação à distração. Só que você, como preparador físico, eu quero saber assim, alto nível versus álcool. Qual o impacto do álcool na preparação física? Cara, tem um impacto, como tudo na vida, né? Tem impacto. A gente entende que existe uma questão social, né? Só que a vida é feita de prioridade. A vida é feita de prioridade. A tua prioridade é ser alta performance ou é fazer uso do álcool? E tem momentos. Então, por exemplo, quando você falou aí que você vai lá na pelada lá da Selemeia, o objetivo maior lá é de lazer e recreacional. Aí o impacto, o dano é menor. Você já imaginou você saindo num jogo, Flamengo e Atlético Mineiro, no Maracanã, às 17 horas, e 3 dias depois, você tem que estar enfrentando um Internacional lá no Sul, 3 dias depois, você está em São Paulo enfrentando o Palmeiras. Se você não tiver uma estratégia de recuperação, você vai estar atrás do seu adversário. Tem muita coisa no jogo. Então, cada caso é um caso. Por isso que eu coloquei o termo de atleta recreacional. Porque o nível de exigência com esse indivíduo, ele não é tão alto quanto o atleta profissional. São duas vertentes da performance. Vamos tratar assim. Sim. Uma com um sarrafo mais alto e outra com um sarrafo mais baixo. Agora, uma coisa que eu acho que mais importante do que, de repente, você não tomar o seu gelinho, como você bem falou, que é uma coisa que as pessoas cometem de erro, é um indivíduo que é sedentário, não faz atividade nenhuma, está com sobrepeso e vai jogar num calor tórrido de Rio de Janeiro às 10 horas da manhã, sem fazer nenhum tipo de preparação. Vai passar mal. Você já passou por uma questão de lesão importante? Então, eu nunca fui atleta, mas eu não tava num nível forte. O que me prejudicou, e aí eu posso falar de verdade como experiência de vida mesmo, foi o álcool. Assim, eu fiz uma besteira, que na verdade não é uma besteira, que se chama Lucas Palusa, que é meu aniversário, inclusive. É pra ser resenha? De resenha. Que é o Lucas Palusa, que é meu aniversário. E aí, eu tava vindo muito bem fisicamente. Eu estava treinando todos os dias, eu estava malhando todos os dias, estava correndo todos os dias em relação... Obviamente que não tinha preparo físico, tinha um cara da academia ali, e eu gostava, eu tava com um percentual de gordura muito mais baixo do que eu tô hoje, obviamente. Isso tem 1 ano e meio, né? 2, sei lá. E aí... tava vindo muito bem, tava sem beber há 4 meses. Aí entrou o tal do Lucas Palusa, que criaram isso, inclusive. Lucas Palusa, que loucura. Vende ingresso? Então, tem um convite VIP aí pra uma rapaziada. Bom. Aí, o meu aniversário foi no domingo. Só que a gente... Não, foi na sexta. Aí a gente começou a curtir na segunda. É rave, né? Rave. Então, aí foi segunda, foi terça, foi quarta, foi quinta, foi Rave. sexta e foi sábado, bebendo todos os dias. Aí chegou domingo, eu achei que eu tava bem, fui jogar bola, eu perdi totalmente a noção corporal, principalmente sobre equilíbrio, fui chutar pro gol, girei o corpo e rompi o meu ligamento. E aí é uma lesão que não é uma torção de tornozelo. A gente não tá falando de uma brincadeira que em 2 semanas tu volta. É uma das piores, né? É 1 ano pra voltar. E você lembra como eu voltei, no caso, você aninho, sabe. 1 aninho aí pra você ficar legal. Hoje eu faço treinamento, inclusive eu voltei a treinar tem 1 mês e meio, 2, recentemente, com o Barral, amigo meu. E aí na academia eu faço treinamento de cetraf de perna. Eu falo, não, pega aqui a barra, bota pro alto assim, agora desce, vai. Aí ele fez até a metade e não aguentou. Ele não aguentou, eu juro mesmo. Ele sentou, ele falou, dá não. Aí foi fazer a máquina empurrando. Deixa eu te perguntar um outro tema, que assim, aqui é mais curiosidade mesmo, e meu lado, enfim, não que eu faça uso ou alguma coisa do tipo. Mas eu queria saber a influência de cannabis, cara. Tu já ouviu falar de alguma influência positiva ou negativa de maconha? Cara, eu não tenho conhecimento pra isso. Eu nunca li nada sobre isso. Nunca leu nada. Cannabis na performance. Isso. Não tenho conhecimento. E sobre, vamos lá, doping e suplementação. A gente sabe que é uma linha tênue ali, né? Doping e suplementação. Porque assim, eu uso vários suplementos, né? Eu gosto de malhar e tal, essas coisas. Suplemento. Cara, minha mãe assiste aí, tá vendo? Nada a ver. Tô brincando. Aí, assim, essa questão do doping, porque às vezes você tem substâncias dentro da suplementação que são desconhecidas e variam, né? Porque depende do... A preocupação que você tem que ter com a suplementação é produto contaminado. É isso. Né? O que é um produto contaminado? Então, por exemplo, é muito comum você ter, por exemplo, você ter utilizar o produto de uma marca confiável. Ah, tá. E tomar cuidado com o produto manipulado. Já aconteceu aí. O sujeito mandou fazer um produto com objetivo X
E no final da composição tinha um percentual irrisório lá que o indivíduo não fez para isso e que acusou no exame de doping. O Manuel do Fluminense falou que foi isso. A defesa dele foi essa. Quando ele voltou agora. Cara, isso é comum. Só que a legislação diz que você assume O risco. o risco. Entendeu? E aí, por isso, provavelmente, o Manuel ficou suspenso, né? Sim. Voltou de suspensão recentemente, né? Voltou bem, agora há inclusive. pouco. Voltou de suspensão recentemente. Entendeu? Tem que tomar cuidado com qual produto você está ingerindo. Né? Sim. Laboratório confiável, para a gente não ter problema. Deixa eu te perguntar. Você treinou, né? Lá atrás, no 90 e pouco, 2000 e pouco, você viu uma certa quilometragem de jogadores em relação a jogos. A galera corria X quilômetros. Hoje em dia, parece, a gente olha principalmente para a Europa, que isso aumentou muito essa quilometragem. Sim, sim. Isso é uma questão de evolução humana? O que está acontecendo? Ou evolução tecnológica? Da própria performance. Você tinha uma performance X e você tem essa performance X aumentada em vários %. Que levou a isso. Que levou à mudança da característica do jogo. É isso. Né? Você tinha um jogo de uma maneira e hoje você tem um jogo de outra maneira. Você tem jogadores, por exemplo, nós fizemos um amistoso com a seleção feminina, agora sub-20, contra a França, que teve jogadora que correu quase 14 quilômetros. Um jogo amistoso. Sub-20. 14 km em 90 minutos. 14 quilômetros. Por volta de 14 quilômetros. Então isso é uma situação habitual, porque hoje realmente é necessário. Depende. Você sabe que, por exemplo, os jogos de maior intensidade, você tem as maiores distâncias percorridas, né? Mas mais do que a distância total percorrida, o que eu me preocupo muito é como o atleta percorre as distâncias em alta intensidade. Isso é que vai fazer a diferença, porque são os momentos decisivos do jogo. Se você pegar seu pai, o seu tio, alguém que não treina e levar pra tua pelada, ele vai jogar como? Andando. Eu quero ver ele jogar acelerando o tempo inteiro. Ele não vai conseguir fazer isso porque ele não tem uma capacidade física para isso. Entendi. Isso que é o treinamento, isso que é o diferencial. Você sabe o que diferencia um atleta de um nível mais baixo do nível mais alto? Treinamento. A capacidade física, o nível de força. Isso é o grande diferencial. Esse que faz os caras... Como é que é? Esse que é... Tipo, como é criança de menino? Como é que é? Esqueci. Então, por Diferencia. exemplo, em 2009, eu tenho um amigo, Fábio Fernandes, que foi quem me colocou no futebol. Eu chamo ele de mentor. Ele é um cara que mexe muito bem com informática. Ele fez uns gráficos que, às vezes eu dou aula, dou palestra, eu mostro, né? O número de tiros do Al Ittihad da Arábia Saudita contra o número de tiros do Pohang. A gente tinha quase o dobro de acelerações do Pohang. Dados da Confederação Asiática. Fábio Fernandes, que era preparador físico também. Fui estagiário dele, ele parou e ele disse que quem ia ser preparador físico era eu. Fábio é meu amigo até hoje. Ele pegou os dados na Confederação Asiática e mandou para mim. Fez um gráfico bonito e mandou para mim. O meu time era vermelho e preto e o outro era amarelo e preto. E tem uma diferença. Um gráfico do Pohang assim e o outro é metade, mais ou menos. Número de acelerações. Por quê? Característica de processo de preparação física. Dentro disso, queria saber se vocês da preparação, vocês chegam na liga e se adaptam ou vocês fazem o seu trabalho independente de qual liga seja. Por exemplo, você chega na Premier League, você tá lá, vê que o futebol é muito mais dinâmico, você vê o Brasileirão, acho que hoje nem tanto, hoje é bem mais dinâmico, mas se vocês veem essa diferença e tipo assim, não, aqui tem que ser diferente o trabalho. A grande diferença é o nível de força e de potência. E as capacidades físicas isoladas, se você for medir, todas elas também são maiores nessas ligas superiores. As duas experiências que eu tive de trabalhar temporada, que foi na Ásia e na África, o que eu fiz? Eu peguei minha experiência acumulada, com mais o que a ciência dizia, e coloquei no mais alto nível que eu pude para aquele momento, com os recursos que eu tinha. Então, na Coreia do Sul, meu time tinha muito mais recursos do que na África. Por que eu fui para a África em 2012? Eu queria ir para o Mundial de Clubes em 3 anos, 2 vezes. Porque eu descobri que ninguém tinha feito isso, fazer o pódio 2 vezes. Mas aí a coisa não aconteceu, porque lá a gente tinha que ganhar a vaga e a competição era difícil e a gente não conseguiu. Então por isso que eu fui para lá. Então o que eu fiz? Por exemplo, no Sudão, eu substituí um alemão que tinha uma linha de treinamento completamente diferente da minha. Eu levei as barras para o campo em 2012, peso,
A gente tinha 9 jogadores lesionados lá. Tinha um jogador chamado Safari, que era da seleção, que não jogava há 2 anos. Um trabalho de força, nós botamos todos os 9 para voltar a jogar. Teve jogador convocado para a seleção. Maneiro. Entendeu? Mas não foi fácil não, cara. Imagina. Eu dei treino físico lá com milhares de pessoas me xingando. Dentro do estádio. Vamos falar de treinamento? A gente tava falando em off, né? A importância de se falar sim de treinamento. O que você pode falar sobre a importância do treinamento, da preparação física? Também uma correlação entre o trabalho individualizado e o trabalho em grupo. O que você pode falar sobre o treinamento em si, que não é tão debatido, como a gente estava conversando em off? Então, o que eu tenho percebido ao longo do tempo? Muito se fala na evolução da distância percorrida, da importância da preparação física para o futebol. Mas se você for numa mesa redonda, se você ligar a televisão agora, a TV a cabo, tem trocentas mesas redondas o dia inteiro. Nunca tem um preparador físico, um especialista para falar de performance ali. Foi isso que eu disse para você, que é importante trazer esse assunto à mesa. Porque o grande público não detém conhecimento para isso. Isso faz a total diferença. Exemplo, eu trabalhei muitas vezes em equipes de menos investimento e que acabava atingindo o objetivo, até passando dele, por conta do alto nível de preparação física. Olha quanto é importante isso. Cara, dificilmente uma equipe de meio de tabela vai conseguir ter o poder econômico de montar uma equipe nos padrões de Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. É difícil, gente. Acho que o Inter agora parece que está diminuindo isso, né? Sim, sim. Mas, cara, tu vai ficar ali 4, 5 equipes. As outras 10, 15, cara, como que você diminui esse abismo? Cara, com treinamento, com preparação física. Então eu não sou tão bom quanto você, mas eu sou mais forte, eu sou mais potente, eu sou mais resistente, eu sou mais resiliente. Vamos para trocação. E isso que é meu barato. Eu gosto de fazer isso, pegar um time inferiorizado e dar um alto nível de preparação física para que ele possa diminuir, porque nunca vai esse nível, e muitas vezes o futebol é tão apaixonante que você pode ganhar. Por exemplo, você joga fechadinho lá atrás, correndo, marcando, não dando espaço, joga por uma bola, encaixa 1-0 lá, ganhamos o jogo. Quantas vezes eu vivi isso? Entendeu? Às vezes o time, você não tem capacidade técnica, que teu adversário vem te soca lá atrás, mas você tem força para segurar aquilo ali, e numa escapada tu faz 1-0 e ganha um jogo, ganha um campeonato, ganha uma vaga na Libertadores, ganha uma vaga numa Sul-Americana, livra de um rebaixamento, que às vezes o título não é ser campeão propriamente dito. Livrar de um rebaixamento é um título. É um título. Ganhar uma vaga na Libertadores é um título. E assim a gente vai. Cada clube com seu objetivo ali. Entendeu? Né? Então, assim, o processo de treinamento ele é muito importante. É importante saber o que é uma preparação física de base. Tem termos que são muito particulares que eu desenvolvi. É saber o que precisa fazer, é olhar e ver que o jogador ali está com um shape compatível com um atleta de alta performance, não está um cara disforme, né? Não está um cara disforme, que está produzindo potência, que está se lesionando menos do que a média da competição, menos do que o adversário. Às vezes uma equipe de menor investimento, às vezes ela tem 1, 2 jogadores que se ela perder, não tem reposição. Então você não pode perder o indivíduo. Ah, foi trauma, o cara tomou uma pancada, quebrou a perna. Não tem o que fazer, mas muita coisa você pode prevenir. Né? Muita coisa você pode prevenir. Uhum. Com o treinamento. Quanto maior... Cara, isso é uma coisa óbvia, mas está na literatura. Né? Quanto maior o seu nível de preparação física, menor a sua incidência de lesão. Então, além da performance, tem a prevenção de lesão, que é tão importante quanto. É isso. Por isso que a gente tem que eu acho que é importante a gente falar sobre métodos. Por exemplo, eu sou adepto de treinamento excêntrico, as pessoas não sabem nem o que é isso. Né? O que é? Então, a grosso modo, né, todo mundo treina para correr mais rápido. Não é isso? Sim. Eu treino para parar mais rápido já há mais de 15 anos. Então, quando eu entendi isso, que hoje todo mundo faz, eu, além de eu elevar o nível de performance das minhas equipes, eu aumentei, eu diminui muito, reduzi muito o nível de lesão. Principalmente na cadeia posterior, dos posteriores de coxa, que é onde você tem a maior incidência de lesão no futebol. Mudança de direção, né? A mudança de direção é uma coisa, a desaceleração é outra. O que quer dizer a desaceleração? É você correr rápido e ter que parar rápido.
que é o que eu chamo de, por exemplo, de parada brusca, que é um termo que se você olhar isso aí na literatura, fizer uma busca no Google, você não vai achar. Então tem muitos modelos, por exemplo, tem um modelo de preparação física da parada brusca e da troca de direção que eu utilizo há 15, 16, 17 anos atrás, que não tinha nada na literatura, mas eu nunca me preocupei em publicar. Porque eu não sou um pesquisador, um cientista. Eu procuro estar sempre fundamentado cientificamente, mas eu sou um preparador físico, da prática. O meu grande barato é o seguinte, eu gosto de ganhar jogo, ganhar competição, fazer atleta, pegar um time inferior e fazer ele não perder para um time de um investimento absurdamente maior. Pegar um cara que tinha uma performance X, um indivíduo que tinha uma performance X, e aumentar em X, 10, 20, 30% a performance desse indivíduo. Um indivíduo que tem um histórico de lesão, fazer com que ele performe a temporada inteira. Esse cara acaba ficando meu amigo. O cara que passou por uma lesão de cruzado, como o Lucas, sabe o que é. Você botar o cara para jogar de volta e o cara não ter mais lesão, o cara fica teu amigo. Entendeu? Isso que é o barato, isso que é a minha paixão. Entendeu? E isso é método, cara. Isso é processo, isso é experiência de muito tempo. Uma outra coisa que eu preciso falar, que está me incomodando. Hoje, qualquer um dá treino de performance do futebol aqui no Brasil, gente. Você pega o telefone aqui, você entra no Instagram, todo mundo dá treino de performance a R$29,90. Isso é verdade. Isso é escala alfabético, cara. Isso é surreal, isso é bizarro. Treinamento de performance é para pouca gente. Quantos anos você tem? 25. Você conhece algum treinador campeão mundial aos 25 anos? Não. Porque você precisa de uma experiência adquirida ao longo do tempo. Não que um indivíduo de 25 anos não possa ter uma grande competência técnica, mas você precisa de uma experiência de vida para montar um processo técnico vitorioso. Você pega um esporte aí, qualquer que for. Você viu um campeão olímpico? Você conhece algum campeão olímpico fora de forma? Campeão mundial fora de forma? Treinador de campeão mundial aos 20 anos de idade? Aí você pega aqui, como eu recebo todo dia, eu estou treinando com fulano. Falo, pô, legal, vamos ver quem é o fulano. Quantas equipes esse fulano treinou? Quantos títulos esse fulano ganhou? Qual a experiência prévia que ele tem conduzindo equipe, fazendo atleta? Nenhuma. E você está pagando por isso? É um negócio que eu não consigo entender e eu preciso trazer isso aqui para reflexão. Eu pego os meninos lá que tem um sonho. O cara pega o sonho dele de ser um atleta profissional e entrega na mão de uma pessoa que eu não sei se ela tem essa competência para poder realizar esse sonho. Eu muitas vezes me vejo em sinuca. Eu me vejo em sinuca. Às vezes aparece uma situação para mim que eu me vejo em sinuca. E isso não é... E outra coisa que eu costumo dizer. Tem algumas coisas que eu brinco que eu sou o titio. O Lucas sabe disso, né? Vem com o titio. Por quê? É a maneira que eu tive de descer com esse público mais novo. Vem cá que o titio vai te ensinar. Né? Não é lendo 1000 artigos científicos, meu querido, que você vai se tornar um treinador de performance. Você falou aí do Antônio Melo. O Antônio Melo hoje é um senhor de cabelo grisalho que tem décadas fazendo isso. Eu não posso jogar fora essa experiência do Antônio Melo. E hoje a gente está desvalorizando a experiência aqui no nosso país, cara. Essa minha barba branca hoje, ela significa alguma coisa, experiência acumulada. Aí eu vou jogar fora tudo que eu fiz esses 27 anos. Hoje eu consigo fazer muito melhor do que eu fazia há 5 anos atrás, que dirá 20. Hoje eu erro muito menos. Porque a gente erra. O grande barato é você errar menos. E aí a experiência prévia, a experiência de vida e o conhecimento técnico científico que vão fazer você errar menos. Você tem ideia que você errar com uma equipe de 1,5 bilhão? Isso é problema, amigo. Isso é fatal. Você não pode botar um adolescente inexperiente. Eu não tenho nada contra os adolescentes, inclusive adoro eles. Mas estou falando para comandar determinado processo de alta performance. Você precisa de bagagem. Por isso que eu fui colecionar hora de voo, Lucas. Por isso que eu fui em várias equipes. Eu trabalhei na Série B várias vezes. Eu trabalhei em equipe de menor investimento. Trabalhei na 2ª divisão do Rio de Janeiro. Eu fui trabalhar em Goiás. Eu fui trabalhar em Minas. Eu fui trabalhar no Sudão. Eu fui trabalhar na Ásia. Eu fui trabalhar na seleção feminina. Eu fui aqui, eu fui ali. Hoje eu vejo um menino que nunca treinou ninguém assumindo uma equipe profissional. Isso é complicado. Teremos problemas. Eu faço muito uma comparação com o médico, né? Você precisa ser residente, você precisa passar por... O cara não acabou de sair da faculdade e vai operar. Mas hoje no futebol não precisa disso, não. Se você fizer um cursinho aí, você está capacitado a dirigir uma grande equipe. É complicado, é complexo. A gente não pode jogar fora a experiência dos nossos grandes campeões. O que eu vejo, às vezes,
fazendo aí com determinados, vou falar do próprio Filipão, cara. Cara, em nenhum lugar do mundo acontece isso. É. Aí aqui a gente tá desvalorizando o que a gente fez. Vamos lá, me diz um treinador que tem tantos títulos quanto o Filipão a nível mundial. Pouquíssimo. Aí estão querendo dizer que o Filipão não serve pra nada, que o Filipão é incompetente, que o Filipão é isso, é aquilo. Aí o Filipão vai lá com toda a humildade dele, pega um clube que estava num momento difícil e faz o que ele fez. E eu tô de cadeira, de camarote observando. Gente, não é assim que isso funciona. Alta performance não é para todo mundo. Isso é para poucos. Isso é muito tempo. Eu, por exemplo, eu tenho uma vida. Eu nunca fiz nada na minha vida diferente disso. Ao longo de 27 anos. Eu só fui preparador físico, Lucas. A vida toda. Eu só fui preparador físico. Por isso que hoje que eu acho que eu tenho bagagem para comandar, por exemplo, o CETRAF. E aí eu vou pedir a permissão de fazer um gancho. Claro. O que está me preocupando hoje? 99,9% dos clientes que procuram a empresa, eles querem ir para o clube. Quando eu faço uma avaliação física de alto nível, eles têm uma média de 0 a... num teste físico, com todas as valências físicas que um atleta de alto nível precisa. De 0 a 10, ele tira uma média de 2,3. Ele não quer treinar, ele quer fazer teste. Invariavelmente ele não passa. Ele não passa. Então ele tem que primeiro se preparar. O que é a preparação? É antes da ação. A ação é fazer o teste no clube. Aí eu venho para o CETRAF para me preparar, para me capacitar. Hoje, a gente tem um processo técnico do ranking do CETRAF que é a menina dos meus olhos. Que eu estou há anos trabalhando nele. E o que eu percebo? Que o próprio atleta tem muito pouco interesse. Ele olha lá, qual é a sua nota? 1. Ah, legal. Quero fazer um teste no Flamengo. Quero jogar no lugar do Gabigol. Cara, ledo engano. Tá fadado ao fracasso. Ah, eu quero jogar no lugar do, sei lá, do Renato Augusto. Tá fadado ao fracasso. Chega para fazer um teste numa equipe menor, nem num grande clube que nem faz teste. Chega lá é atropelado, porque não tem a menor noção. Gente, campeão olímpico, campeão mundial, atleta de performance, tem um estudo científico que diz que são 10 mil horas de treinamento, Lucas. Vou fazer um cálculo 10 mil horas. grosseiro. Isso não é o Jair que está dizendo, isso é a ciência. Tá? Eu tive a oportunidade de treinar a Marta, como você bem disse. A maior da modalidade dela, né? Indiscutível, né? Eu nunca treinei a Marta 2 horas no dia em altíssima intensidade. Mas vamos botar que eu tivesse treinado. 10 mil horas são 5 mil dias. 5 mil dias são aproximadamente 13 anos. Se o garoto que me procura tem 17 e eu preciso de 13 anos, 17 com 13, 30. Como é que ele vai se tornar um alterno de performance? Aí ele vai procurar alguém que não tem experiência, não tem competência técnica e tá achando que vai jogar no Flamengo, no Vasco, no Fluminense, no Botafogo, no Palmeiras, no Bayern de Munique. O que ele tem que fazer? Justamente ao contrário. Procurar o Antônio Melo, referência, multicampeão, conhecedor profundo. Professor, tem um sonho. O que eles conseguem fazer para diminuir essa defasagem? Não. Eles querem fazer teste. Gente, e tem um termo que eu utilizo com os meus atletas que chama-se ambição desportiva. Você sabe quem mais no mundo tem isso? Que chama a minha atenção, enche os meus olhos? Cristiano Ronaldo. Ele não precisa de mais nada. Ele precisa ganhar mais alguma coisa, você acha? Mas ele continua em alto nível. Porque ele tem ambição desportiva, ele quer ser melhor. Se você olhar o Cristiano nas férias, eu não sou muito de Instagram, não. Instagram é para colocar meu cachorro, meu surf, minhas coisas, né? Mas eu, de vez em quando, dou uma olhada. Nas férias, o cara tá treinando. Comprometimento, né? Cara, o cara quer ser melhor. Ele não admite menos do que o melhor. Por isso que ele tá tantos esses anos. Quando ele foi vendido para Juventus, vocês sabem o que aconteceu quando ele chegou lá? O laboratório de fisiologia da Juventus, isso é outra coisa, ninguém sabe. Mudou. Fez as avaliações físicas nele, aos 36 anos. Os números dele eram de um jogador de 26 anos, Lucas. 10 anos a menos. Tá aí o cara, jogando até hoje. Você vai jogar quando? Até quando? Até quando eu tiver performance. Quando eu parar de performar, parar de competir, aí eu paro. Teremos o jogador mais longevo da história, então. Por isso o cara vai continuar Mas performando. aí tem que ver a cabeça se realmente ele vai continuar querendo pagar o preço para manter essa performance. Porque chega uma hora também sim. que o indivíduo pode cansar.
Eu li que ele queria muito jogar com o filho, né? O filho tá subindo de divisão, pode jogar na base. Ele quer muito jogar até o filho. Mas olha aí que eu digo a questão de ser atleta. Tanto que, você sabe qual é o slogan do Cetraf? Não. Onde jogador vira atleta. Uma coisa é você jogar bola na Selemeia. Outra coisa é você jogar futebol com Cristiano Ronaldo. Sim. Selemeia. Cristiano também. É diferente, né? É diferente. Então você tem que saber onde você quer chegar. Sim. É por isso que a gente tava falando aqui... Por isso que o slogan do Cetraf é onde jogador vira atleta. Por isso que a gente tava falando que não tem como datar jogador, né? A gente tava falando do Fluminense, que tem uma média de idade elevada. Mas enquanto o cara estiver performando, não tem por que ficar olhando pra idade, correto? Sim. Mas olha só. A idade avançada, sim, compromete alguns fatores de performance, inclusive os processos recuperativos. E você precisa ter algum entendimento e entender previamente quem é aquele seu atleta. Você precisa ter um diagnóstico, conhecer e saber o que dá. O Lucas é a estrela do meu time, a estrela da Selemeia, mas já está com uma idade avançada. A gente fez todas as avaliações aqui, então de repente a gente vai poupar ele numa partida. Sim. A gente vai botar ele jogando uma minutagem menor do que você. Aí começam as estratégias e por isso que você tem que ter uma equipe qualificada, capacitada do ponto de vista técnico e experiente para poder fazer o melhor para a equipe. Perfeito. E agora a gente vai para uma sequência aqui de perguntas Mete bronca, jogador. um pouquinho mais sucintas, mas é isso. Sim. Preparador físico. Contrata, escala ou vende jogador? Dispensa o jogador? Ou convoca pra seleção? Cara, eu vou ser ousado. Eu tenho algumas frases que quem não ousa não vence. Eu acho que sim, cara. Sim. Eu tenho da minha experiência, alguns jogadores que depois que elevaram o nível de performance, decolaram. Outros que não tinham tanto nível conseguiram se estabelecer, até se realizar financeira e profissionalmente, e depois disso desapareceram. Eu acredito sim, cara. Preparador físico pode sim determinar. Acho que sim. É um fator determinante. É um fator determinante, porque hoje o esporte é muito físico, cara. Por ser um esporte muito físico, você acha que esse aumento, aí falando mais de futebol brasileiro, esse aumento de substituição para 5, você acha ok? Você acha que deveria ser mais ou menos? Eu particularmente não gosto não. Por quê? Porque eu acho que não. Porque... Eu gosto do negócio no mais alto nível possível. Eu gosto de ver quem tem garrafas para vender. Tá bem, vai. Não tá bem, treina. Eu acho que 5 é muito. Eu acho que particularmente mexe muito na estrutura do time. Metade do time, 50%. Isso é verdade. Eu achava que 3 estava de ótimo tamanho. E você tinha que ter competência física para suportar aquilo. A partir disso, a gente vai olhar um pouquinho agora pro calendário, né? Boa. Porque você acha que tem muitos jogos? Você acha que... Acho. Difícil, Eu acho né? que é o seguinte, meu querido. Para você render, você tem que treinar. Se você joga, você não consegue treinar. Você tá sempre recuperando. Você está sempre recuperando. E aí você não consegue treinar. Correto. Perguntar uma parada. Essa mesmo. Selemeia precisando do craque, o craque antecipou um pouco a volta dele. Não, Selemeia de brincadeira, vai. Vamos falar da seleção brasileira, por exemplo. O Neymar talvez teve que voltar um pouco antes da lesão realmente ser curada ou tratada como um todo. Qual é o impacto do jogador de alto nível que precisa antecipar por conta de um rendimento? Precisa antecipar a volta dele em campo por conta do rendimento? Isso pode agravar uma lesão muito mais séria. A parte futebolística interferindo na parte de preparação física pode ser um fator determinante pro jogador, sei lá, às vezes acabar a carreira dele? Ou voar? Ou... Às vezes veio até um exemplo você falou do Neymar, tem o exemplo dele na Copa, né? Agora, Isso. Que teve que acelerar o processo para conseguir voltar nas oitavas. Teve o Diego também, se eu não me engano, em 2019 que ele Na Libertadores. fraturou, né? O... Diego Costa, Não, da Espanha. do enxerto. Não, o Diego Costa lá com um negócio de placenta de... Isso. né? Não, tô falando do Diego Ribas, que machucou e voltou na final da Libertadores, foi até determinante na virada. Quebrou o pé, né? Foi um negócio assim. Então vamos lá, cara. Cada caso é um caso. Existem lesões e lesões. E aquilo que eu vou voltar aqui, a ciência é a ciência. Então, por exemplo, no caso do Neymar, uma lesão de ligamento cruzado. Você sabe que você tem uma incidência de relesão se você voltar antes do tempo. Você vai assumir o risco com um jogador desse quilate? Uhum. Olha quanto custa um cara desse. Porque também tem a questão financeira. Não é só a questão da performance. Você tem a questão financeira, você tem a questão de performance, e você tem a questão até de humanidade, né? Você está tratando com um indivíduo, com um ser humano. Entendeu? Aí você tem uma lesão menor, o cara tem uma entorse de tornozelo. Por exemplo, nessa época aí que você estava falando do Diego Ribas, a equipe de fisioterapia do Flamengo foi muito competente. Acelerou o processo, conseguiu botar o cara em campo e o cara performou. É isso. E é custo-benefício. O custo-benefício de voltar ao Neymar com 6 meses, quando você sabe que tem que ser no mínimo 8, não assume esse risco, não vale a pena.
Agora, a final da Libertadores, uma entorse de tornozelo, uma equipe de fisioterapia, um departamento médico ultra competente, o fisioterapeuta fala, pode botar que eu garanto. É outro risco, é custo-benefício. Você tem que analisar o custo-benefício. Pô, falando de custo-benefício, então, o Flamengo de 2019, o ataque era Gabigol e Bruno Henrique. Hoje os dois são reservas do Flamengo. Você acha que ano passado o Bruno Henrique voltou muito de uma lesão multiligamentar? Eu, Lucas, depois de passar por um rompimento de LCA, o meu nível de atleta, nível do Bruno Henrique, não se compara, óbvio. Mas eu falava muito que seria muito difícil, com uma visão completamente minha, dele voltar a ser o que ele era. E voltou por um tempo. Não talvez no mesmo nível, mas é a minha análise, Lucas, que não, enfim, minha opinião. Você acha que existe a possibilidade deles voltarem ao alto nível? Com certeza. Se não tem nenhum problema de função na articulação, se não existe nada clínico, nada prévio, ele pode voltar sim. Por que não? Entendeu? Agora, para você ver o que eu costumo dizer que é alta performance. Eu tenho uma série de falas que são muito próprias minhas e do Cetraf. O que é alta performance para mim? Ela é uma escada para o céu, meu querido. Você nunca vai tocar no céu. Mas se você subir consistentemente, degrau por degrau, você pode passar das nuvens. Isso é quase filosófico, né? Olha, Tá sempre mais bonito, perto. bonito. Isso é quase filosófico. É a questão dele. Ele teve uma lesão do Bruno Henrique, teve uma lesão grave, ele teve um grande momento na carreira, pode voltar ou não. Mas hoje, para ele estar liberado por um clube da grandeza do Flamengo, eu tenho certeza que não tem mais nada do ponto de vista clínico. Então, eu acredito que ele possa voltar sim. Agora, a performance também, às vezes, muitas vezes, ele é multifatorial, né? Então, tem que entender o momento do Bruno, mas eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas, de repente, por exemplo, o cara precisa de uma sequência, aí já tem outros jogadores, aí já não tem mais espaço como ele tinha, e isso pode, de repente, retardar ou fazer com que ele não atinja o nível que ele atingiu há, sei lá, há 4, 5 anos atrás. Então, para você ver, olha quantos fatores intervenientes você tem aí. A preparação física não é só entrar e treinar, né? Tem muita coisa envolvida. Sabe o que eu penso Por sobre... isso que não é para iniciante. Não, obviamente não é a mesma comparação, mas eu, Lucas, e aí eu já vi estudo sobre isso também, o quanto a preparação física faz bem pro mental, só que é o inverso. Não o mental ajudando a preparação física, mas a preparação física ajudando o mental na seguinte forma. Controle de ansiedade, controle de depressão, controle de paciência, o quanto o preparo físico... aí não Bem-estar, só, né? Isso, não só voltado ao alto rendimento, mas sim também ao dia a dia, né? O quanto a O pessoa consegue se exercício sentir melhor. físico hoje é uma das melhores coisas na prevenção da saúde, cara. Sim. Entendeu? A gente tá falando de performance, que muitas vezes a performance não tem a ver com saúde. Qualidade de vida, né? Mas o exercício tem muita coisa com prevenção de saúde. Exercício físico é remédio. E é remédio pra cabeça. Também. Ele tinha levantado um nome ali. Vai que que vai. Que tá na pauta. É verdade. Então, a gente vai falar dele. Cristiano Ronaldo, você falou que é como se fosse um modelo, né? De atleta. Só que a gente fez um comparativo dele com o Messi, que também é outro modelo, só que, assim, sempre que comparam os dois nomes, é tipo, um ficou com talento, outro ficou com um trabalho duro. É sempre assim, mais ou menos, correto? E no terceiro a gente tem o Neymar, que a gente sabe que tem algumas, assim, tem alguns, entre aspas, ele, o pessoal fala atleta, tipo, que ele não se dedica tanto à carreira como deveria. Queria saber a sua opinião sobre esses 3 casos. Então vamos lá. Mais do que falar o nome de um ou de outro, é só você olhar a questão comportamental que a gente falou aqui no início. O quanto isso é importante para o indivíduo ser mais ou menos atlético. Entendeu? E falando basicamente desses 3, o Cristiano seria a força do trabalho. O Neymar, aos 15, 16 anos, já era o Neymar, cara. O Messi, todo mundo sabia que o Messi ia ser craque. O Cristiano Ronaldo, ele foi feito pela força do trabalho ao longo do tempo. Se você pegar quem era o Cristiano Ronaldo, você vai ver quem ele se tornou. Ele vai mostrar para todo mundo que o trabalho constrói. Dá certo, vale a pena. Que o trabalho constrói. E ele fala isso. Ele costuma dizer que o talento sem o trabalho não é nada. Não estou dizendo para você que nem o Messi e o Neymar, que são expoentes de todos os tempos do nosso esporte, que não são nada, não é nada disso. Só que se você pegar o Cristiano, ele é muito mais atleta do que Messi, do que Neymar. Alguém discute isso? Não. Por isso que, inclusive, provavelmente ele vai ter uma carreira de maior longevidade. Tá? E o Messi seria mais quando comparam os dois, né? Porque ficam com essa coisa que eu acho desnecessário. Um seria mais o talento, o estado bruto, e o outro é o trabalho mesmo.
Não que ele não tenha talento, mas ele mesmo diz que ele foi construído pela força do trabalho. Você tá entendendo? E o Neymar, se ele fosse tão atleta quanto o Cristiano, muito provavelmente, cara, ele avançaria infinitas casas. Por quê? Porque, inclusive, ele é infinitamente mais talentoso do que, na minha visão, do que o Cristiano. Mas ele é menos atleta. Olha como é importante você caminhar em paralelo o talento com o trabalho, para que você possa atingir o maior nível possível dentro da modalidade. Não que o Neymar não tenha atingido, né? O Neymar é um dos maiores de todos os tempos. Quer goste, quer não goste, quer questionar a questão dele. Outra coisa, a questão da vida pessoal dele, pouco importa. O que me importa é o que ele apresenta ali. É o que apresenta ali. Né? Eu nunca ouvi falar que, por exemplo, o Neymar é insubordinado ou não quis fazer. Pelo contrário. Né? Eu sou simpático ao Jairo, eu sou antipático ao Lucas. Aí é outra questão. Mas você não pode discutir o talento do Neymar. Não dá. Você pode discutir, de repente, a questão atlética. Aí, de repente, você pode. Você quer comparar a questão dele atlética com o Cristiano Ronaldo? Não dá para comparar. O Cristiano Ronaldo é muito mais atleta. Tecnicamente, me desculpa, não dá para comparar. O Neymar é muito mais técnico que o Cristiano. É isso. É isso. Jogador, a gente já tá nos limites. Por mim, eu ficava aqui mais 3 horas. Falando de preparação física. Eu falo isso para todo fim de podcast. Que a produção fica capacitada a pegar parte 2 e parte 3 pra gente se falar mais. Acho que a gente chegou a tocar bastante coisa, não? Eu acho que foi temos. Bem esclarecedor até. Agora eu vou ter que tocar mais sério a minha parte atlética. A Selemé precisa de um 10. Veio o TBT na cabeça. Não, é engraçado que ele falou assim, pega teu pai, pega teu tio pra jogar a bola e ele vai andando. Eu jogo andando. Jário, obrigadão por ter participado. Cara, curtiu o papo? Foi maneiro pra você? Sempre bom. Legal? É sempre bom, aquilo que eu falei pra vocês. É muito pouco comum você ter um preparador físico falando. Se você for ver os grandes equipes, eu faço isso direto. Qual é seu time? Qual é o preparador físico do Vasco? Quem é o preparador físico do Flamengo? As pessoas não sabem. E que importância é essa que se diz se não dá importância e não se dá voz ao profissional que conduz o processo? É isso que a gente fala, né? Isso aqui também é um canal para dar voz aos entrevistados. Daqui a pouco vai virar um bordão nosso. É isso, a gente falou isso ontem, vai falar isso hoje de novo, não sei o de menos. Meu camisa 85? Calma aí, cara. Ou 58, tu escolhe. Pode ser. Mais um podcast contigo, foi um prazer. É isso, sempre bom estar aí. Espero que eu volte. Produção, posso voltar? Rapaziada, lembrando a todo mundo para se inscrever no canal, claro, comentar. Um abraço enorme a rapaziada do Cetraf, que eu sei que tá assistindo até agora, Filipão, todo mundo que tá aí. Saudade da rapaziada. Um dia eu volto aí pra mostrar um pouco do meu talento. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Tchau, tchau.